Se você conhece bastante a história da Bíblia, provavelmente já ouviu falar que Jesus oferece a vida eterna. Parece bom, mas o que Jesus quer dizer com vida eterna? Bem, Jesus adotou essa expressão das escrituras hebraicas. Em inglês, é traduzido como vida eterna, ou às vezes vida eterna, mas a expressão traduzida literalmente do hebraico é vida até a era. Vida até a era. O que isso significa? Sim, é uma expressão densa e para entendê-la, primeiro precisamos falar sobre o que é uma era na Bíblia. Vamos lá. Então, a palavra hebraica para era é olam e refere-se a um período de tempo. Que comprimento de tempo? Bem, qualquer comprimento de tempo, na verdade, e pode ser no passado ou no futuro. O que importa é que é um período de tempo com algum atributo comum que permanece constante. Então, por exemplo, Como o tempo de Abraão e seus descendentes até Moisés. O atributo comum é que é o tempo dos antepassados de Moisés. E assim Moisés pode dizer: lembre-se dos dias da era, dos anos das gerações passadas e dos anciãos. ok. Ou uma era pode ser mais curta e no futuro, como Samuel, que vai passar toda a sua vida servindo no templo. Durante sua dedicação, sua mãe Ana chama isso de uma era. Então, uma era é um período de tempo que tem uma característica única e constante. Exatamente. E pode haver todos os tipos de eras diferentes, dependendo do que você quer focar. Você entendeu? E assim alguém pode viver em duas eras ao mesmo tempo, se essas eras se sobrepuserem. Certo. Voltando à expressão vida até a era. Qual era esta falando? Ok, então no início da história bíblica, os humanos são feitos do pó da terra. Esta é uma imagem bíblica comum para criaturas que são mortais. Ou seja, eles vivem em uma era em que podem morrer. Mas Deus leva a humanidade e os coloca em um jardim sagrado, onde são convidados a experimentar um tipo de vida novo e mais profundo. Ao comer da árvore da vida. Sim, nos é dito que ela oferece a eles vida até a era. Uma vida de potencial infinito, porque os conecta à própria vida divina de Deus. Mas a história toma um rumo, e em vez de aceitar a vida até a era, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo. Pegar desta árvore significa tomar a vida para si mesmos em seus próprios termos, separados da sabedoria de Deus. E assim, eles são exilados da vida até a era e entram na era da morte. Eles maltratam uns aos outros, fazem o que é certo aos seus próprios olhos. As coisas ficam realmente violentas. Exatamente. E assim, o resto da história da Bíblia pode ser pensado como uma escolha entre duas eras diferentes. A era da vida em nossos próprios termos, que leva à morte, ou a era da própria vida de Deus. E embora a humanidade tenha rejeitado a vida de Deus, Deus promete que Ele abrirá o caminho de volta. Exatamente. E é essa promessa que leva a história a Jesus. Ele é apresentado como a própria vida de Deus, tornando-se humana, para que ambas as eras se sobrepusem nele. Ele vive na era da mortalidade e da morte e na era da vida eterna ao mesmo tempo. E assim, Ele pode oferecer às pessoas acesso à vida até a era. Certo, é como o que Jesus diz no Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No entanto, assim como a humanidade rejeitou a vida de Deus no jardim, Jesus foi rejeitado e morto. Mas a vida de Deus é mais poderosa que a morte. E assim Jesus ressuscita dos mortos e pode oferecer a vida de Deus aos outros. Como também diz o Evangelho de João. Quem nele confia não perecerá, mas terá a vida eterna. Ou seja, a vida até a era. Legal. Agora, a maioria das pessoas pensa na vida eterna como algo que acontece depois que você morre. Mas na Bíblia, o acesso a esta era é algo que posso ter agora mesmo. Sim, lembre-se de que Jesus era o lugar onde a era da vida de Deus se encontra com a era da morte. E isso significa que quando as pessoas confiam nele, podem experimentar a vida eterna aqui e agora. Mas ainda vivemos na era da morte. Então, o que acontece quando eu morro? Bem, assim como a morte não pôde vencer a vida eterna de Deus em Jesus, da mesma forma, podemos permanecer vivos para Deus mesmo se estivermos fisicamente mortos. Na Bíblia, isso é chamado de estar com Cristo. E isso não é muito falado, porque não é assim que a história bíblica como um todo termina. O foco da Bíblia é quando a era da vida supera completamente a era da morte. E aqueles que estão com Cristo são recriados para compartilhar da vida eterna de Deus. Um mundo onde a era da morte não tem mais poderes. Exatamente, porque a vida que está totalmente conectada à própria vida eterna e ao amor de Deus é uma vida que nunca terá fim.